Teve uma época nas minhas vendas ali na minha vida em que eu achava, pensava que alguns clientes que eu tinha eram clientes difíceis, tá? Por quê? Sempre tinha, por exemplo, um pedido diferente por parte dele, uma urgência ali de última hora, uma exceção, uma mudança às vezes de rota, uma mudança de horário, e eu acreditava que aquilo de fato fazia parte do jogo pra gente que tá no transporte, tá na venda de frete, enfim, era tudo absolutamente normal aquilo ali. Até começar a perceber algo muito interessante e doloroso de perceber, vamos dizer assim, que muitas vezes o problema não era o cliente em si. O problema era o quê? Era o comportamento que eu, Gislene, tinha ensinado para ele. Por quê? Toda vez que a gente aceita uma exceção sem um critério, a gente tá mandando uma mensagem pro cliente. Mas eu falo mensagem inconsciente, tá? E eu não tô dizendo que o cliente é maldoso, não é isso não, às vezes é inconsciente mesmo. Por exemplo, toda vez que acontece algo, você atende algo fora do combinado, vamos falar, sem questionar, você está mandando uma mensagem. Toda vez que, por exemplo, você muda a sua operação, vamos dizer assim, para resolver uma urgência que é recorrente, você está de fato mandando uma mensagem para o cliente. E que mensagem é essa que eu tô mandando para ele? É assim, ó, pode pedir de novo. E foi aí que eu comecei a perceber algo muito interessante, que é o quê? O cliente, ele não aprende pelo que a gente fala. Ele aprende pelo que a gente aceita. E de novo, volto a dizer que muitas vezes não é por maldade, tá? E se hoje, vamos falar assim, você abre uma exceção, amanhã, muitas vezes, ele testa de novo. E se você abre outra exceção, ele entende muitas vezes que aquilo já faz parte do serviço. Tá ali no pacote, já tá incluído no pacote do que você faz. E quando a gente percebe aquilo que era uma exceção, né, que começou com uma exceção, somente para atender o cliente e tal, para dar uma força, vira o quê? Vira uma regra na cabeça dele. Começa a virar uma regra. E o problema maior é que muitas vezes a gente só percebe isso, que virou uma regra, que assim, deu um problema, né, vamos falar, quando o quê? Quando, por exemplo, a operação ela começa a sofrer, ou quando a equipe começa ali a reclamar disso, ou pior ainda, quando os custos começam a aumentar por conta dessa exceção, que não é mais uma exceção, né? Ou o planejamento que tinha ali deixa de funcionar, sabe? E aí a culpa normalmente cai aonde? Cai no cliente. Mas nem sempre a culpa é dele. É claro que há exceções, tá? Não vamos generalizar. Mas nem sempre a culpa é dele, de fato. Por quê? Sem perceber, fomos nós quem ensinamos para ele aquele tipo de comportamento. Então a responsabilidade de fato é nossa. Acho que não é um vídeo fácil de se fazer, né? Porque a gente tem que assumir a responsabilidade que a gente tá educando mal o cliente, né? E hoje, assim, eu sempre observo 3 sinais para saber se uma exceção tá virando um problema ou não. E esse é o objetivo desse vídeo. Eu quero que você comece a fazer isso. E quais sinais são esses? Primeiro sinal, quando o cliente, ele para de pedir, sabe? E começa a assumir. Por exemplo, ele não pergunta mais se pode fazer, se tem como fazer. Ele já considera que aquilo que era exceção faz parte do processo. É o que eu falei ali atrás, está incluso no pacote. Segundo,
Quando aquela exceção, de fato, começa a impactar nas outras operações. Por quê? Por exemplo, se para atender um cliente, um determinado cliente, você começa a prejudicar outros vários clientes, existe um sinal claro aí, que às vezes você não está percebendo. E terceiro, quando você sente dificuldade de dizer não para o cliente. Porque no fundo, você sabe que o quê? Você criou aquele hábito ao longo do tempo. Então você sente dificuldade de dizer não para ele. Você já deixou ele acostumado com aquilo. E como é que você faz? Como é que você fala que não pode fazer mais, por exemplo? E essa talvez tenha sido uma das lições, assim, mais importantes que eu aprendi dentro do transporte, acho que dentro de várias lições, que você não educa o cliente pelo que você fala. Você educa o cliente pelo que você aceita. Escreve, anota isso aí. Você lê todos os dias. Por isso, assim, hoje eu continuo sendo flexível. Obviamente que a gente tem que ser flexível. Não quer dizer que você não vai ajudar nunca o cliente. Não é isso, tá? Só que flexibilidade sem critério vira um problema. E é isso que você precisa colocar na sua cabeça, sabe? E parceria, né? Que a gente fala de parceria sem limite, vira o quê? Um desgaste. E lá no final das contas, o dia que você não puder fazer, você ainda vai ser o ruim da história, vamos dizer assim. Agora me fala uma coisa. Você já teve algum cliente que começou pedindo uma exceção e depois transformou isso em rotina? Porque eu já tive vários, até ali, eu já contei várias histórias dessa, né? Que começou com uma exceção, depois virou uma obrigação. E se você já passou por isso, fala aqui nos comentários, me conta, porque assim, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa situação também, como eu me identifico bastante. E é muito interessante a gente ouvir outras histórias até pra gente aprender, né? E se esse vídeo, ele te ajudou ali, de alguma forma, a entender, a melhorar, enfim, seu posicionamento, sua prospecção, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que trabalham no transporte, na venda de frete, que ele entende que é relevante. E se você conhece alguém que sofre, vamos falar assim, com esse tipo de situação, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que é uma pessoa que merece mudar esse tipo de posicionamento, mudar esse tipo de percepção. E eu sempre digo que assim, não é fácil a gente assumir que nós aqui estamos educando, né, mal o cliente. Fácil não é. Mas se a gente quiser, muitas vezes ali, ter uma operação que flua melhor e até vamos falar, uma conexão, um relacionamento melhor com o cliente, até para ele entender que, olha, isso aqui é uma exceção, mas eu não consigo fazer todas as vezes e tal, eu tô te ajudando e tal. É importante a gente deixar claro para ele isso. Porque não por maldade, como eu disse, mas muitas vezes na cabeça dele, o que era uma exceção começa a virar uma regra. E nós todos somos assim com clientes, né? A pessoa vai ali, faz uma coisa, 1, 2, 3 vezes, e o dia que ela não pode fazer, a gente acha que ele tá sendo ruim, tá sendo mal, e muitas vezes quer até abandonar ali, né, o vendedor e tal, porque acha que agora ele não atende mais do jeito que ele deveria. Enfim. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e eu te espero até o próximo, e até mais.